Olá pessoal, está no ar o primeiro episódio do podcast Geopoliticagem. Eu sou o Lucas Oliver, geógrafo e professor, e nesse episódio vamos analisar a situação da guerra na Ucrânia e os riscos de uma escalada que nos leve a uma terceira guerra mundial. Será que já estamos vivendo o começo de uma guerra mundial? Bem, o podcast Geopoliticagem é um projeto de análises geopolíticas a partir do ponto de vista geográfico. Aqui vamos abordar diversos assuntos e temas da atualidade que afetam nossa vida cotidiana e tentar entender os caminhos que nos trouxeram até aqui e quais outros poderemos seguir. Então bora lá? Será que a gente já está vivendo uma terceira guerra mundial? Bem, a invasão da Rússia na Ucrânia, ela traz algumas questões que a gente não vive há muitos e muitos anos, inclusive de uma perspectiva geopolítica. O que pode ser considerado uma guerra mundial, né? O que levaria o mundo a entender que o que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra mundial e não uma guerra da Rússia com a Ucrânia? Bem, até que ponto essa guerra na Rússia e da Ucrânia pode se tornar algo incontrolável, algo que de repente assuma uma escala nunca vista antes na humanidade? Bem, pensando retroativamente, tanto antes da Primeira Guerra Mundial quanto antes da Segunda Guerra Mundial, todos sabiam que o mundo estava prestes a entrar em guerra. Que o mundo não, que as grandes potências imperialistas estavam prestes a entrar em conflito. No século XVIII, as guerras aconteciam no planeta inteiro. No século XIX também, na China, na América Latina, na África, no Oriente Médio, na Europa. Todo lugar havia guerra. Mas a gente nunca chamou isso de guerra mundial. Ora, se todos os países do mundo estavam brigando entre si por algum motivo, isso nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, por que só no século XX aparece uma guerra mundial? Isso é uma coisa que a gente pode tentar entender. O que pode ser considerado uma guerra mundial, né? Ela é um conflito entre várias potências, mas ao mesmo tempo, mesmo que durante muitos anos a França e a Inglaterra brigavam, o Japão e a China brigavam, a Alemanha e a Inglaterra, por exemplo, a Alemanha e a França brigavam entre si, e a China e o Japão também brigavam entre si, foi só quando eles fizeram alianças num mundo que já estava sendo dominadas por os grupos, né, por empresas e estados, né, e essa troca ali econômica começa a aumentar muito depois da Revolução Industrial com a quantidade de produtos. E no século XX, né, a gente chega ali os grandes impérios já em uma certa decadência ou com uma grande resistência, porque eles não têm mais espaço para crescer, eles dominaram o mundo todo, né? No século XX não tinha mais nenhum lugar que esses impérios tinham para ir. Então eles começam a conflitar entre si, né, pelos seus interesses. Não vou entrar aqui na história da Primeira Guerra Mundial, a ideia aqui é só a gente pensar, né, o que estava acontecendo antes, como que a organização do território e da política do mundo foi mudando, e de uma hora para outra, aquilo que parecia ser algo que iria acontecer, aconteceu. O que é muito parecido com o que aconteceu agora na Ucrânia. Desde dezembro, quando as imagens de satélite registraram a movimentação das tropas e de toda a aparelhagem de guerra sendo movimentada e construída, né? Por exemplo, a Rússia construiu hospitais de campanha. Bem, hospitais de campanha só tem um motivo. Mesmo que para treinamentos, como era a desculpa da Rússia, não, nós estamos indo fazer um grande treinamento militar na Bielorrússia. Na verdade, a gente está organizando nossas tropas para cercar a Ucrânia. E os Estados Unidos falou, a OTAN falou, o Ocidente falou, né, a Europa. Gente, o Putin vai invadir a Ucrânia. Em janeiro, né, quando ficou muito evidente que isso iria acontecer, porque estava na cara que essa movimentação não era só para proteção, havia algo a mais, e a gente não sabia o que seria esse algo a mais, né, o que possibilitaria uma invasão. Houve uma coisa interessante que o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, ele ficou chamando de histeria o que os Estados Unidos estavam falando, e que a Europa também. Ele chegou a dizer, pô, galera, você não pode falar que vai rolar que a Rússia vai invadir a Ucrânia, não. A população vai ficar assustada, não vai rolar nada disso, não. Vocês têm que falar que não vai rolar, ué. E aí, os Estados Unidos ficam falando, acho que a Rússia vai invadir a Ucrânia, A Rússia diz, não vou invadir a Ucrânia, eu tô só
organizando minhas tropas. Eu tenho o direito de botar meu exército dentro do meu território, eu tenho o direito de colocar o meu exército onde eu quiser, onde eu bem entender. Então, quando a Rússia organiza e cerca a Ucrânia, norte, leste e sul, e todo mundo avisava que ia acontecer, mas ainda assim ninguém acreditava que era possível. Ninguém acreditava que em 2022, depois de 2 anos de pandemia, um país iria invadir o outro, assim, numa invasão imperialista arcaica, sei lá, tipo assim, territorial, invasão, cercando, sitiando cidades, né? Que é a tática russa de sitiar e bombardear, deixar as pessoas com fome, com frio, doentes, sem ajuda e presas, né? Num inferno sem fim, igual na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, que é um dos piores lugares do planeta Terra agora. Assim como já foi Alepo, na Síria, né? Com os bombardeios incessantes dos Estados Unidos e da Rússia. E foi na Síria que a Rússia treinou, né, para essa guerra. Nos meus outros vídeos eu já comentei, se você não conhece, o Lucas Oliver Geografia lá no Instagram, segue lá. Eu fiz alguns vídeos falando antes da guerra e depois da guerra. Contei um pouco sobre essa experiência da Rússia. E o que eu queria chegar no ponto é o seguinte. Houve um momento que o Putin falou, está decretada a guerra. Quando? Quando ele reconhece Donbas e Lugansk como repúblicas independentes. Ali foi o start da guerra, né? O argumento político utilizado. O que é muito interessante, porque na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que é um fenômeno que ela se torna mundial pela aliança do Hitler com, né, da Alemanha com o Japão e a Itália. O Japão expansionista, desde 1930, né, já tinha 10 anos, quando começa a Guerra Mundial mesmo, assim, nos anos 40, né, 1940. O Japão já estava há 10 anos em guerra com a China, e fazendo atrocidades lá e tudo mais, numa expansão, estilo a Rússia está fazendo agora, né? Num argumento bem parecido, assim, não, essa área aqui sempre foi do japonês e tal, os chineses daqui são, na verdade, muito próximos do Japão, tipo o Putin, esses ucranianos, na verdade, são russos, eles só não sabem que eles são russos, né? Que é uma ideia muito interessante, parece um pastor, né, alguém que fala, olha, eu sei o que é bom para você, então você precisa fazer isso, acredite em mim, né? Eu sei o que é bom para você, então eu sei que você é, na verdade, russo, mas mora na Ucrânia, eu sei que você queria voltar. O Putin, por exemplo, a partir do momento que ele faz a invasão, ele impede completamente de qualquer sentimento de um ucraniano querer ser russo. Assim, é muito difícil nesse momento em que você é atacado pelos russos falando, não, meu sonho era ser russo. Na verdade, meu sonho agora é odiar os russos, né? Estão destruindo meu país. E nesse sentido, o Putin, ele calculou mal, porque ele acreditou que não haveria uma resistência, que o exército russo era capaz de chegar em Kiev em dias, horas talvez. Mas é uma resistência sinistra, né? Lá na Ucrânia, sinistra, porque o invasor, cara, motivar a invasão tem que ter a pilhagem. Não pode ser só pra, cara, eu vim aqui, invadi seu país, acabei de bombardear a sua casa, porque eu sei que você é russo, cara, e você não sabia. Não tem como você convencer alguém a assassinar outra pessoa se não tem uma recompensa econômica também e a economia simbólica, né? Essas pessoas estão aqui, são inimigos, são nazistas, são... Claro, existem uns grupos neonazistas, mas você considerar a Ucrânia toda nazista não rola. Então a gente está tentando libertar a Ucrânia desses bandidos, né? O argumento dos Estados Unidos, nós estamos libertando o povo do Iraque do ditador. Para o Putin chegar no ponto que os Estados Unidos já fizeram, ele tem que enforcar o Zelensky. No dia que o Putin enforcar o Zelensky, estaremos aí com o Putin próximo ali do George Bush, né, filho? George W. Bush. Né? No dia que ele matar o Zelensky na rua linchado, como fizeram com o Gaddafi na Líbia, e o Putin rir na televisão, como fez a Hillary Clinton, sabendo da morte de um presidente, no dia que o Putin fizer isso, poderemos comparar o Putin com os Estados Unidos, né, com os presidentes americanos, com essas pessoas, né, não com os Estados Unidos em si. Mas o Putin é um criminoso de guerra e ponto final, né?
invadir um outro país, como se estivesse no século XIX, sei lá, vou invadir aqui normal, mole para nós, mas não é assim. E no século XXI, com toda a tecnologia, né, a gente está diante de um cenário novo, novo, mas com muitas coisas do passado. E aí que eu queria chegar num ponto. A resistência ucraniana à invasão russa, ela traz a ideia de que quando você está no seu território e ele é invadido e você vai ter que fugir ou você vai morrer, né, você já perdeu a sua condição de vida normal. É muito mais fácil resistir nesse sentido. A própria Rússia é a prova disso. Ela resistiu à invasão de Napoleão, à invasão de Hitler, porque você convencer um invasor a ficar ali, a permanecer ali, não é simples. Como é que Portugal convenceu os invasores a permanecer no território brasileiro, né? E a controlar aqui? Porque, pensa bem, no século XVI, a galera saía de Portugal, um clima completamente diferente, né? Uma relação de vida completamente diferente. E o cara falava assim, e aí, velho, tá rolando o Brasil lá, tem que ir lá. É claro que não chamava Brasil, né? Mas, bora! Pô, como é que você convence essa pessoa, velho? Tipo, não, tem que estar muito ruim em Portugal, né? Pro camarada ir para o Brasil, que ele nem sabe o que é e nem imagina. Mas aí a coroa portuguesa falou, velho, vou te dar a terra lá, só, fica lá, terra infinita, para você e todos os seus filhos. É capitania hereditária. Então você consegue trazer pessoas com dinheiro para construir pequenas ilhas, assim, pequenos pontos, hotspots de invasão, né? E que vão ser defendidos brutalmente, assim, e vão começar a ser expandidos com o tempo. A invasão do Brasil, ela só foi possível porque a recompensa para o português era muito boa, economicamente. Ele se fudia aqui no calor, dengue, febre amarela, malária, os indígenas, né, os donos do território, contra-atacando o tempo inteiro, então ele vivia em guerra, ele vinha para travar uma guerra de invasão e permanecer aqui, tendo a ideia de que no futuro ele poderia retornar a Portugal rico, né? Não, eu vou ficar no Brasil um tempo e vou ficar rico, aquelas terras vão ser dos meus filhos, eles vão ter título de nobreza aqui em Portugal, você tinha que convencer. O que o Putin está convencendo os soldados russos? Saca, você... É difícil. É difícil. Como é que o Zelensky convence o ucraniano? Pô, velho, esses camaradas estão invadindo a nossa casa, a gente não pode deixar. E ponto final, não pode deixar, né? O argumento, né, do liberal conservador, digamos assim, da direita brasileira que defende a arma, é que se eu tenho que ter uma arma, porque se minha casa for invadida, eu tenho que ter um meio para me defender. Então, é fácil convencer uma pessoa de que sua casa foi invadida e o governo da Ucrânia está fazendo o quê? Estou dando uma arma, pega a arma aí, que é a AK-47, faz molotov, protege nós. E isso tem feito tem resultado numa resistência muito maior que o Putin imaginava. Então a guerra está parada, basicamente, né? Há pouco avanço. Mas a tática da Rússia de sitiar, a tática medieval, né, clássica, de sitiar a cidade e bombardear por cima, né? Porque pelo chão a Rússia não consegue avançar um tanto. Então ela bombardeia e vai destruindo tudo, né? E o bombardeio é a coisa mais, com certeza, mais paia que pode existir numa guerra, né? Porque vem do céu e é indiscriminado, por mais que os mísseis sejam teleguiados, erra, e às vezes os caras erram de propósito e tudo mais. Então, essa resistência ucraniana, anti-Rússia total agora, tem atrasado a Rússia. Então o Putin está começando a chegar numa questão limite, talvez, né? O que ele vai fazer agora? Ele vai ficar ali? Talvez se tivesse sido fácil, talvez ele tivesse invadido a Polônia. Por que ele não invadiu a Polônia? Porque a Polônia é um país da OTAN. Mas por que ele invadiria a Polônia? Porque é aí que entra a questão da guerra mundial. Essa não é uma guerra Rússia e Ucrânia. Porque a Ucrânia não participa da OTAN. Mas a Ucrânia está sendo financiada nesse momento pelos Estados Unidos e pela Europa. E financiando não só economicamente, vendendo armas, né? Entregando armas. Então, assim, e fazendo sanções contra a Rússia, né? Ó, você vai fazer guerra, então você não troca mais nada com a gente. Economia significa trocar, né? Então, se você não pode trocar, sua economia colapsa. Você não tem mais nada, você não consegue trocar, você não faz parte, você não tem a economia, né? Que é a troca em constante movimento. Bem, por que isso já é uma guerra mundial? Ou por que isso não seria uma guerra mundial? Vamos lá.
Durante os últimos anos, assim, desde a Segunda Guerra Mundial, a maioria das guerras foi de procuração, que é um termo da geopolítica, que é uma guerra em que você não usa os seus soldados, né? Você, em geral, financia grupos, dá armas para resistências, para grupos separatistas, mas as potências participam, né, de certa forma, mas não interagindo entre si, como foi a Guerra Fria. A Guerra Fria meio que significa isso, né? Hoje a guerra de procuração mais catastrófica que existe há anos, entre a Arábia Saudita e o Irã, que acontece no Iêmen. Diversas guerras que acontecem no Oriente Médio são patrocinadas pela Arábia Saudita, que é o maior comprador de armas do mundo, compra as armas dos Estados Unidos, e pelo Irã, que são rivais assim sinistros, né? Eles são rivais tanto quanto a Rússia e os Estados Unidos são, talvez até mais. São rivais tantos quanto Israel e Palestina, e talvez até mais, porque na verdade eles fazem guerra de procuração em todos os lugares. Mas a Arábia Saudita não vai invadir o Irã, nem o Irã vai invadir a Arábia Saudita, né? Eles não vão entrar no conflito armado direto. Mas isso é um assunto para outro episódio. Voltando aqui, guerra de procuração é velada essa ajuda. Por exemplo, desde o momento que os Estados Unidos apoiou grupos separatistas na Líbia, mas vou falar da Síria em geral, ele nunca atuou na guerra, nunca enviou soldados para a Síria, mas ele patrocinou, armou grupos, né, financiou vários grupos, deu treinamento para vários grupos que lutaram contra o Assad. Até o momento que o Assad ligou para o Putin e o Putin mandou bombardear e tudo mais. E aí foi uma primeira vez que a Rússia aceitou participar de uma guerra de procuração, afirmando estar participando, não deixando velado, né, esse processo. A guerra dos Estados Unidos e Afeganistão é uma guerra de invasão e de domínio, né, clássica, assim como essa da Rússia com a Ucrânia, mas as guerras de procuração existiram muitas, né, desde a Segunda Guerra Mundial, como eu falei. Então o que acontece? A partir do momento agora que os Estados Unidos e o Ocidente declaradamente, né, enviam armas e dinheiro e fazem sanções econômicas contra a Rússia, eles já estão participando da guerra. Eles não estão participando da guerra com tropas, mas eles já estão participando da guerra. E se você for olhar a Segunda Guerra Mundial, como que a Segunda Guerra, quando que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial? Ela começa em 39 com a Alemanha invadindo a Polônia e rapidamente a Alemanha domina a Europa com a Blitzkrieg, vai França, ali o leste europeu, tudo. E os Estados Unidos vê o Japão avançando sobre a China, ocupando as ilhas da Polinésia ali, Guam, aquela região, dominando o Pacífico, né? E o Japão, cara, aí que entra a questão. Os Estados Unidos entram na guerra em 1942, 3 anos depois que a guerra tinha começado. Então é como se os Estados Unidos entrassem nessa guerra agora só em 25. Né? Em 2025 acontece uma coisa que estão dizendo. O que aconteceu para os Estados Unidos entrar na guerra em 1942? Que já tinha começado lá oficialmente, pelos registros, em 1939. Os Estados Unidos faziam sanção econômica contra o Japão. Ele impedia a venda de petróleo para o Japão. Então o Japão começou a ficar sem energia. Ele vendia armas para a China. Ele dava dinheiro para a resistência chinesa. Ou seja, a China era a Ucrânia da época. E o Japão era a Rússia. Havia a expansão imperialista e havia o investimento que não era velado na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Era igual hoje. Os Estados Unidos falavam, é sanção econômica no Japão, ninguém pode vender petróleo para ele, porque ele está invadindo a China e tal. Mas aí tem um momento que o Japão chegou no ato de desespero, que foi assim, cara, eu vou chamar os Estados Unidos para a guerra. Então o Japão faz o quê? Ataca Pearl Harbor. E aí os Estados Unidos, né? Essa é uma questão, né? O ataque a Pearl Harbor foi um ato de desespero do Japão, né? Assim, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu tô começando a perder a guerra, tô começando a ficar sem energia, sem petróleo. Eu vou atacar os Estados Unidos, vou chamar ele pra guerra e às vezes na guerra ele vai se ferrar também. Esse foi um ato desesperado ou foi um ato pensado, né? Pelo final da guerra a gente acha que talvez seja mais imaginado que foi um ato de... que foi o que pra mim o Putin fez agora, né? Que é o foda-se, ligar o foda-se no rolê e falar agora é a hora, né? De repente o Japão deve ter ficado anos planejando e falou agora é a hora de atacar os Estados Unidos. O Putin ficou anos planejando essa guerra, de repente ele falou, ó, em fevereiro de 2022, ótima data, não sei porquê, mas ótima data, porque ele já considerava o declínio do Ocidente, as democracias todas afetadas,
né? Pelas extrema-direita, pela desinformação. O Putin, então, de repente, né, fez um gesto de Lenin. Lenin que, em 1917, ele começa a trazer a ideia de que, tipo assim, cara, é agora, né? A revolução tem que acontecer agora. E, de repente, ela acontece. Assim, já se esperava, mas foi mais ou menos assim. De repente ela aconteceu. E é isso, é o ligar o foda-se na continuidade histórica que a gente estava acostumado. Agora vai mudar tudo, não quero nem saber. Isso que o Putin fez, eu imagino, né? Eu acho. Porque ele falou assim, cara, agora é a hora. Por quê? Porque agora a gente está saindo do mundo unipolar para um mundo multipolar. A última vez que aconteceu isso, em 1991, em 89 e 91, que o fim do mundo bipolar, duas grandes potências dominando o mundo, e a dissolução de uma dessas potências, né? Então não foi num conflito entre as duas e um vencedor, não, uma potência dissoluiu. Então foi uma transição pacífica entre todas as aspas possíveis desse pacífico aqui. Que aconteceu de um mundo bipolar para um mundo unipolar, que é o que agora vai acontecer ao contrário, de um mundo unipolar, de uma única potência, que eram os Estados Unidos, para um mundo multipolar, com a China e a Rússia querendo ser atores nesse processo, não serem mais coadjuvantes. E aí entra uma questão importante. Será até quando Putin vai resistir à sanção econômica, à resistência ucraniana? Até que ponto o Putin pode deliberar um ato desesperado, um ato que possa mudar a história, de fato, assim como Pearl Harbor mudou e fez os Estados Unidos entrar na guerra? Será que ele vai usar uma bomba nuclear? As nukes pequenas, né? As bombas nucleares de pequenas, digamos assim, pouco maiores que de Hiroshima, ou pouco menores, algumas bem pequenas mesmo, mas com efeitos inacreditáveis, né? Não duvido que o Putin não possa usar isso. Acredito que se ele chegar no limite, ele vai usar isso. Mas eu acredito que as sanções podem deixar ele fraco o suficiente para parar. Conversar com a China. E a China tem um papel muito importante, porque ela está neutra. Mas a China não vai ser neutra, né? A China, ela está neutra em todas as aspas, porque ela tem parceria econômica com a Rússia. E a China quer desdolarizar o mundo, ela quer colocar o yuan como uma das moedas principais. Ela já começou a fazer o quê? Comércio diretamente em yuans, que é a moeda chinesa, para desarticular o dólar, para poder comercializar sem ser o dólar. Aqui entra uma provocação. E as criptomoedas nisso, né? É possível que Rússia e China criam uma criptomoeda para fazer trocas independente do Estado. E como é que você sanciona uma criptomoeda, né? Porque quando você sanciona um país, os bancos não podem fazer negócio com a Rússia, por exemplo. Onde está esse banco? Ele está em vários países. Agora, numa criptomoeda, não precisa dos países. Eles podem trocar entre si. Isso é uma coisa que a gente vai tentar entender, né? Até que ponto as sanções vão ter efeito, se a Rússia conseguir isso. A imagem da Rússia está muito queimada no mundo ocidental e, em geral, no mundo todo. Mesmo no mundo árabe, você vê a Al Jazeera, o canal, a imagem russa não é das melhores. Então Putin vai ter que tentar reequilibrar a sua imagem, mas talvez não seja mais possível. Uma coisa que o Putin já sabe, e isso é uma outra questão da Guerra Mundial, é que, para ele, a partir do momento que a Rússia sofre sanção econômica por parte dos Estados Unidos, a partir do momento que os Estados Unidos colocam a arma na Ucrânia, ele está lutando uma guerra contra o Ocidente inteiro, e não contra a Ucrânia. A guerra, o campo de batalha é a Ucrânia, mas a guerra é contra um mundo unipolar, é contra o Ocidente. Então ele tem clareza disso, ele já sabe que ele luta uma guerra contra o Ocidente, que ele já luta uma guerra contra a OTAN e os Estados Unidos, que não estão enviando tropas agora, mas já enviam armas, aviões, treinam os ucranianos, bota dinheiro lá. Então o Putin já está numa guerra mundial. Isso é uma questão que é importante ter em mente. Ele já está numa guerra mundial, ele já está lutando contra o Ocidente, está buscando a ajuda da China para manter economicamente possível essa guerra. Então, a gente pode finalizar o primeiro episódio hoje, narrativas do futuro, né, de uma percepção, como que daqui a uns meses ou anos a gente vai narrar março de 2022 com relação a essa guerra, né? Será que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar imerso numa guerra mundial total? China, Rússia,
Brasil no meio disso tudo, Estados Unidos em uma própria guerra civil entre dissolvendo-se, né? Não conseguindo participar fora, como é que isso vai estar? Essa é uma provocação que fica aí pra gente pensar. Será que a gente está vivendo o começo de uma guerra mundial mesmo? Ou a gente está vivendo o fracasso e o fim de um autocrata que é o Putin? O que a gente vai ver no final disso? Então é isso. Agradeço a todos a paciência aí. Quem tiver dúvidas, adiciona lá no Instagram, Lucas Oliver Geografia. Tem o canal no YouTube, Lucas Oliver Geografia também. Esse podcast está nas todas as plataformas possíveis. E em breve mais um episódio do Geopoliticagem. Esse podcast em que a gente vai trazer análises, né, parecidas com essa que eu fiz hoje. E quando tivermos mais assuntos específicos, mandem aqui que a gente pode trabalhar também. Beleza, pessoal? Agradeço muito. Tenham uma boa semana. Desejo a todos e todas e todes. Até!